Meu nome é Adalto Machado dos Santos. Eu nasci no dia 18 de junho de 1950, em Nossa Senhora das Dores. Sou filho de Dalvo Machado dos Santos e Beatriz Teixeira dos Santos. Foi o mais saudável possível. Eu posso até assegurar que foi melhor do que esses tempos de hoje em dia. Eu era um menino assim que frequentava uma fazendinha que meu pai tinha, né, uma pequena propriedade. E lá, juntamente com meus irmãos, nós costumávamos montar a cavalo, andar pelo mato, pelos rios. Daí veio essa minha necessidade de pintar o meu tema principal, que todos vocês conhecem e que eu faço até hoje, que são os cavalos. Quem nasce para fazer arte já faz arte desde a infância. E eu encontrava recursos não avantajados como encontramos hoje em dia, mas eu utilizava cacos de telha, pedaços de giz que sobravam na escola, carvão, coisas que podia transformar em traços. E esses traços, por mim executados, eram como se fossem obras de arte, que eu nem fazia ideia do que aquilo representava, do que seria arte um dia, mas era o meu desejo de me expressar. Então eu tive uma infância assim, muito, muito saudável e acredito que trouxe até hoje grandes vantagens, posso dizer, com relação a muita gente que está aí começando nesses dias. Tinha escolas primárias lá, né, particulares, já na época, por incrível que pareça. E ainda me lembro da professora Laurinda, da professora Otília, que tinha uma escolinha em casa, e a gente estudava lá com elas. Depois eu fui para o grupo escolar, acho que o nome, se não me falha a memória, Grupo Escolar General Calazans. Daí passei para o ginásio Tertuliano Pereira de Azevedo, ainda lembro dos nomes. E nesse vai e vem de estudos, eu fui aprendendo a ler, escrever, e hoje aqui estou contando a história desses meus dias. Na escola, ainda bem pequeno, eu costumava desenhar a qualquer momento, a todo momento. Lembro-me ainda de uma situação meio desagradável, que foi o fato de estar desenhando, copiando, na realidade, um desenho de revista em quadrinhos, que eu tinha pedido emprestado a um amigo, e a professora tomou essa revista e não devolveu mais. Eu tive que pagar uma para o meu amigo. Que pena. Meu pai tinha uma grande preocupação em educar os filhos. Eu acho que foi a coisa mais importante que ele fez em nossas vidas. Achou por bem trazer todos para a capital. Eram quantos filhos? 8 filhos, 3 mulheres, 5 homens. E aqui começamos a estudar e também trabalhar. Naquela época não tinha essa de ser criança ou adolescente e ficar em casa só estudando ou na escola só estudando. Não, ia para a escola e ia trabalhar também, porque a família com poucos recursos tinha que ter gente para dar suporte, e morar em Aracaju mesmo naquela época era difícil para quem estava chegando do interior, sem recursos, era uma coisa muito, muito, muito remota. E aí você foi estudar onde e começou a trabalhar também com o quê? Eu comecei a trabalhar em um bar, era o Bar Apolo, ali na Avenida João Ribeiro, no comecinho da avenida. E em seguida... Fazia o que? Era garçom? Eu trabalhava, fazia um pouco de tudo. Depois, isso eu devia ter 14 a 15 anos, por aí. Depois fui trabalhar como desenhista publicitário. Mas quando você estava trabalhando no bar, você estudava também? Estudava, já estudava. Eu saía do bar e ia para a escola de comércio, que hoje é como é que... Meu Deus do céu, esqueci. Daqui a pouco eu me lembro, daqui a pouco eu digo para você. Instituto Banese, na realidade. Então, Você saía do bar e ia para a escola? Eu saía para a escola, voltava, ia dormir, acredito que depois das 10 da noite,
tinha que acordar cedo de manhã para retornar ao trabalho. E eu me lembro que cada manhã, quando eu acordava, eu ia no mercado comprar pão para tomar o café. Minha mãe já preparava o café para todo mundo. E isso era coisa de 4h da manhã. O tempo, o dia ia começar ainda a amanhecer, na realidade. E eu me lembro bem que havia uma sirene no mercado que eu adoro até hoje. É uma lembrança que me emociona bastante. Essa sirene, quando tocava, ela guardava em mim uma lembrança, não sei de quê. Eu sei Tocava que horas? Era logo cedo, eu acredito que 4h da manhã. Ela despertava os feirantes, na realidade, e aquilo ficou na minha mente até hoje. Tanto é que, depois dos cavalos que costumo pintar, o tema de feiras também é uma coisa marcante e que eu pinto com maior prazer, vamos dizer. O desenho publicitário foi por volta de 1966, 67, por aí. Era uma empresa de anúncios luminosos, situada no bairro Industrial, pertencente a José Lima. Ele era esposo de Núbia Marques, uma figura bastante conhecida aqui no nosso estado. E, por conta disso, eu ganhei um grande incentivo por parte de Núbia, a Núbia Marques, que me adorava, gostava dos meus desenhos. Eu fazia desenhos no trabalho, ela tinha uma escolinha na época, e aquilo parece que até servia de aprendizagem, alguma coisa para ela mostrar para os alunos. E quem sabe, eu não sei se dos alunos dela alguém passou a ser um artista notável, né? Mas eu sei que a minha presença e a presença dela ali perto de mim foi muito importante para a minha vida. E aí foi ela que indicou você para essa empresa? Como foi? Não, eu conheci através do trabalho que eu já estava fazendo lá na empresa. Depois criou-se uma amizade muito grande entre nós e que essa amizade continua no meu peito, porque eu tenho muita amizade com os filhos e os filhos trazem para mim as boas recordações que tivemos com aquela família. A empresa ela executava anúncios luminosos, esses luminosos que colocam nas fachadas de casas de negócios, né, de empresas, e eu fazia o layout. E muitas vezes até viajava com os vendedores para fazer o layout do anúncio que ia ser executado. E muitas vezes o fato de mostrar ao cliente um desenho feito na hora, do jeito que o cliente queria, aquilo induzia bastante o contrato para que o vendedor fizesse aquele trabalho e ficava muito grato pela execução do trabalho. Eu também agradecia, porque eles sempre me davam alguma coisa, né? Eles sempre me agradeciam de forma mais substancial. Eram letreiros com ilustrações de figuras, né? Por exemplo, o bar, vamos supor um nome assim, o bar Iemanjá, vamos supor, né? Não existia, tudo bem. Eu acredito que não existe também até hoje. Mas o bar Iemanjá, e o que eu fazia? Eu sugeria um tipo de letra que combinasse com aquele tema, Iemanjá, colocava um tema marítimo como ilustração, com Iemanjá saindo do mar. E aquilo feito na hora, executado na hora, passava a ser uma coisa notável. As pessoas não tinham costume de ver aquele tipo de atividade. E isso, muito tempo depois, eu fiz isso também na Bahia. Eu também morei na Bahia há algum tempo. Eu, infelizmente, não concluí o ensino médio. Na Escola de Comércio, na época, tínhamos excelentes professores. Era uma das melhores escolas aqui, juntamente com o Ateneu, naturalmente, né? O Ateneu era o carro-chefe do ensino naquela época, né? Ninguém batia o Ateneu, nem mesmo os particulares, que é o contrário. Hoje as escolas particulares têm o melhor
ensino, não, não só em Sergipe, mas no Brasil também. Temos ainda, graças a Deus, uma universidade que é federal, que tem também grande qualidade de ensino. Mas naquele tempo eu não tinha assim, condições de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eu queria voar um pouco mais, sair um pouco mais, conhecer novas paisagens, novos horizontes. Foi aí que eu dei o pulo para a Bahia, né? Deixei os estudos, comecei a trabalhar também na Bahia. E eu acredito que já tinha em torno de uns 18 anos, talvez 19, por aí. E foi através também de um trabalho que eu fiz para as Páginas Amarelas, que eram anunciantes de listas telefônicas, e através desse trabalho que eu executei, né, tive que passar por um teste, naturalmente, e fui aprovado para trabalhar com eles. E a experiência que eu tive em Aracaju, na época, foi fundamental para que na Bahia eu também alcançasse sucesso, porque o mesmo sistema era feito com relação ao que foi feito em Aracaju. Foi bem interessante. Era também ainda anúncios publicitários. Isso. Agora, durante esse tempo em que eu trabalhei como desenhista publicitário, eu não largava a minha pintura. Então, o meu trabalho de óleo sobre tela, né, que eu pintava com tinta óleo na época, foi também muito marcante para a minha vida, porque eu não apenas queria ser um profissional da comunicação visual, no caso, layoutista, como era chamado na época. Eu queria também ser um artista plástico. Eu, na realidade, eu sou autodidata. Eu nunca fiz cursos, mas sempre tive a orientação de pessoas bastante capacitadas, como ocorreu com J. Inácio, que era muito meu amigo, Florival Santos. Esse pessoal já da velha guarda me dava um suporte muito, muito grande com relação à aprendizagem. Estavam sempre me orientando, faça desse jeito ou faça daquele. Mas eu fazia também muita coisa por mim mesmo, não apenas seguia as orientações. E um pouquinho mais tarde tive também um apoio muito, mas muito grande de Gênia Augusto. Gênia já morava na Bahia, e quando eu mudei para a Bahia, foi aí que houve assim, um incentivo muito maior, e essa proximidade dentro do frequentar, né, a casa dele, que eu ia muito na casa dele, conversava bastante com ele, e ele já tinha um nome nacional bastante relevante, de forma que a presença dele na minha arte, na minha vida, foi também fundamental. Da Bahia, eu consegui com Gênia uma carta de apresentação para uma galeria no Rio de Janeiro, e assim eu fiz, né? Fui embora para o Rio, isso 1970, por aí. Eu ainda me lembro que eu assisti uma Copa do Mundo na Bahia, deve ter sido em 70 mesmo, né? E foi interessante a experiência. Eu resolvi ir para o Rio, ele me deu uma carta de apresentação, mas no Rio não demorei muito, não. Mas chegou a expor nessa galeria que ele tinha? Cheguei, eu fiz... Na realidade, eu participei mais de exposições coletivas, porque eu não fiquei apenas limitado a uma galeria, uma só galeria. Eu também Foram suas primeiras exposições? Ou você Não, fazia? eu já tinha feito exposições aqui em Aracaju. Eu fiz exposições na Galeria Álvaro Santos, na Galeria Cauã do seu Arthur, né, que é quem mantinha o cacique na época, o cacique Chá. E seu Arthur incentivava muito os artistas. Ele tinha uma casa de fotografia chamada Foto Amador na frente do antigo Cine Vitória, que hoje é uma loja comercial na Rua Itabaianinha. E o seu Arthur adorava os artistas e ele tinha assim uma generosidade, vamos dizer, muito grande com relação às artes plásticas.
Mas depois da Cauã eu fiz na Álvaro Santos, daí assim que eu parti para a Bahia também fiz uma exposição na Bahia e depois comecei a frequentar galerias no Rio de Janeiro, mas não demorou muito não, viu, por lá. Você ficou mais ou menos quanto tempo no Rio e por que se mudou de lá? É o Rio porque eu queria ir mais longe. Sempre indo mais longe, Sempre né? indo mais longe. Aí eu demorei, eu acho que uns 3, 4 meses, não lembro bem. Ah, foi rápido. E no Rio de Janeiro eu tive também um apoio muito grande por parte de amigos ligados a famílias aqui de Sergipe, Elo Amado e Eurico Amado, Luciano Amado também. Esse pessoal me deu um apoio muito grande, né? Eles tinham uma ligação muito grande com Tereza Prado, e foi Tereza Prado, daqui de Aracaju, que me colocou em contato com eles, e por lá eles vendiam minhas obras, mais até que as galerias. Então esse ponto aí de partida para minha ida para a França foi muito, muito importante. Por quê? Porque eu viajei para a França, fiquei em Paris, e eu tinha recursos aqui do Brasil para me manter por lá. Então, isso que eu ia perguntar, nessa época, quando você foi morar na França, você já conseguia viver, então, dos seus quadros? Já, a essa altura eu tinha largado já os empregos. Na Bahia, por exemplo, eu deixei as páginas amarelas. Eu me lembro que queriam dobrar o meu salário para que eu não saísse de lá. Mas não é aquilo que eu queria, né? Ainda hoje eu trabalho na comunicação visual, eu sei fazer logomarcas, eu sei criar um esquema de comunicação, eu entendo de tudo isso porque eu sou do meio e fui criado com essa iniciação. Mas não é isso exatamente o que estava na minha mente. Eu queria ser um artista plástico. Uma das coisas mais interessantes que já aconteceu na minha vida foi o fato de encontrar em Paris estudantes que adquiriam as minhas obras. Eles estudavam um turno, trabalhavam outro turno, e em momentos assim de lazer estavam sempre a buscar algo ligado à cultura e à arte. Paris é um museu a céu aberto. Isso é uma coisa fantástica, né? E eu tinha uma afinidade muito grande com os museus, porque na época eu me interessava bastante pelas pesquisas, pelos estudos das coisas que estavam acontecendo por lá. Acredito que tudo isso contribuiu para que eu gostasse tanto de Paris. O fato é que, uma ocasião, eu estava morando na Rua do Louvre, a 100 ou 200 metros do Louvre, e o Louvre, como ele é imenso, você não dá para ver tudo que tem lá dentro em uma ou apenas 2 vezes. Eu me lembro que tinha um dia na semana que o Louvre abria e era gratuita a entrada. Como eu tinha tempo demais para escolher os dias, eu elegia esse dia para minha visita ao Louvre. Então, foram dezenas de visitas que eu fiz ao Louvre. Tudo isso contribuiu para que eu gostasse e para que eu aprendesse um pouco mais sobre arte. Todo mundo se encanta com Mona Lisa, mas eu acho que Mona Lisa é mais é um trabalho de mídia, um marketing, alguma coisa em cima de uma figura que foi divinamente bem pintada, não é? Porque realmente Leonardo da Vinci fez o máximo, deu o máximo dele naquela obra, mas tem outras também com qualidade igual ou superior. Agora, difícil é você dizer qual delas é a melhor, qual delas eu aprecio mais. Eu tive muita saudade, essa que é a verdade. Algumas decepções também, porque ninguém vive só de glória, né? A gente vive num mundo de batalhas. E às vezes as batalhas sentimentais a gente sai em desvantagem e decide fazer aquilo que é o melhor. Como eu tinha muita saudade do Brasil, do nosso clima, do nosso sol, eu sou muito friorento. Eu sinto frio com a maior facilidade, apesar de ter já enfrentado frios assim, abaixo de 0 em diversas ocasiões. Mas a presença do sol
lembra a minha infância, lembra as praias aqui em Aracaju, tudo isso me marca demais, de forma que achei que era o Brasil mesmo, o meu lugar. E aí você voltou para Aracaju? Na realidade eu voltei para Aracaju e passei uns 6 meses por aqui, né, pintando naturalmente e fazendo exposições. E ainda fiz algumas viagens para o Rio, para São Paulo, para Recife, para Salvador. Na época não me lembro bem se eu tive ainda alguns tempos pela Bahia, mas tudo em períodos curtos. O fato do Canadá foi uma coisa curiosa. Eu conheci uma pessoa que hoje é mãe de minhas filhas, né? A minha ex-esposa Sônia. A Sônia, ela dava aula de biologia na universidade, aqui na Federal, e foi, vamos dizer, ela formou as primeiras turmas de biologia aqui em Aracaju. E eu conhecia, e a Sônia, ela estava com viagem programada, não estava marcada, programada para a França. E um amigo nosso, Geraldo Bezerra, achou por bem me apresentar a Sônia, porque eu estava chegando de Paris e ela queria saber um pouco mais sobre a França, porque ela nunca tinha ido por lá e queria algumas informações. E que informações foram essas que resultou no romance? Resultado, ela não foi para a França, ela conseguiu uma bolsa para um mestrado no Canadá, em Winnipeg, Manitoba, e lá fui eu também, não é? Enquanto ela fazia os estudos, eu pintava, fazia exposições e vendia também os meus quadros. E também, mais uma vez, eu fui, vamos dizer, fui agraciado com coisas assim inesperadas na minha vida, né? Pessoas de um suporte financeiro, que aqui no Brasil seria uma coisa muito grande, lá para eles era vamos dizer, o salário do dia a dia. Então essas pessoas compravam também as minhas obras. E ocorreu um fato interessante, em uma exposição lá no Canadá, uma exposição que eu fiz por lá, chegou um pessoal para gravar a exposição, uma equipe de televisão, uma dessas famosas americanas, né? E me chamaram assim no cantinho e perguntaram para mim quanto é que eu cobrava para eles gravarem aquilo ali e mostrar na televisão. Eu disse, meu Deus do céu, faça o que quiser de graça, eu sou até capaz de pagar para vocês fazerem isso. Imagina aqui no Brasil acontecer uma coisa dessas. Depois que eu voltei para o Brasil, eu me casei, né, com a Sônia, vamos dizer, a gente consolidou, né, essa nossa união em cartório e tivemos as filhas Ana Cristina, Ana Lúcia, isso 1900, já um pouco mais tarde, 1982, 84. E nessa época eu decidi montar um ateliê no Rio de Janeiro. Eu montei ateliê ali na Rua Santa Clara, Copacabana. Esse ateliê ficou ativado durante 4 anos. Mas depois eu acho que cansei de sair de Aracaju e voltei para aqui. E aqui estou até hoje. Eu tive um fato interessante que me levou a essa minha decisão de pintar cavalos. Quando eu morava na França, eu tive uma namorada e o pai era um grande admirador dos dragões de Napoleão, que são aqueles cavaleiros todo incrementados, né, com a indumentária toda bonita, né, toda produzida. E ele queria que eu pintasse um cavaleiro daquele para ele. Ele fez a encomenda e eu fiz esse tal cavaleiro. Só que eu tive uma dificuldade muito grande, porque na época eu pintava tudo estilizado. Era mais, vamos dizer, mais para o abstrato do que para o figurativo. Ou era um semi-abstrato, vamos dizer, tudo que eu fazia.
É um fato que, com o tempo, foi mudando e depois eu me tornei totalmente figurativo. Eu tive uma dificuldade muito grande em fazer. Eu executei o trabalho, mas sentia a necessidade de aprender a desenhar o cavalo, a anatomia, tudo aquilo que era necessário para que a beleza do cavalo fosse expressada em uma tela. E daí veio então essa vontade que eu já havia uma ligação comigo desde a infância. Eu andava em cavalos com meus irmãos, a gente ia para a fazendinha do meu pai. Quer dizer, tudo isso levou a uma situação onde o meu desejo por pintar cavalos começou e continua, né? Vamos ver até onde vai. O desejo por representar o cavalo em movimento é aquela coisa, a necessidade da evasão. Não é que todos nós temos, e eu acredito que no meu caso os cavalos me representam. E eu sei que até nas esculturas, como essa daqui, está sempre havendo um movimento qualquer. Ela está parada, mas está, né, fazendo uma pose aí de movimento. Então é isso aí, a minha pintura ela traz muito assim do meu inconsciente e acho que vai por aí. Eu sou um regionalista nato, ninguém tira isso de mim. Os modernistas, ou pós-modernos, contemporâneos, sempre procuraram inovar. Eu mantenho a tradição, não sou contra eles, nem também gostaria que fossem contra mim, né? Porque eu tenho o meu jeito de ser, adoto o meu jeito de ser, e a maneira que os outros têm também eu tenho que respeitar. Eu gosto do moderno também, mas aquilo que é mais representativo em termos do figurativo, para mim, representa muito mais do que se eu tivesse que abstrair as formas, coisa que eu já fiz no passado, como eu disse anteriormente. Em termos de representatividade com relação às minhas obras em outros locais, além de Aracaju, com os colecionadores de Aracaju, que são vários, estão surgindo novos colecionadores, estamos com um mercado promissor, acredito que isso vai continuar e essa admiração pela arte por parte do sergipano é uma coisa antiga já, por incrível que pareça, uma coisa bastante antiga e que vai permanecer durante muito tempo. Acredito que vai ser uma eternidade. Agora, com relação ao exterior, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho obras espalhadas pelo menos em uns 50 países no mundo. Eu me lembro que na época em que nós tínhamos o governador João Alves aqui no nosso estado, não apenas o governador, como o prefeito também de Aracaju, todas as vezes que ele viajava para fora do país, ou mesmo aqui no país, ele levava uma obra minha para presentear. E foram várias e várias obras. Então, quando chegava fim de ano, por exemplo, eu vendia para o governo 8, 10, 15 obras e isso foi muito, muito bom para mim, né? Acredito que são muitos, muitos países no mundo. Isso sem contar o que eu vendia também para o exterior, não é? Mas essa contribuição do nosso querido João Alves foi muito, muito, muito importante. Além dos quadros, tem painéis seus em algum prédio, espalhado por aqui ou pelo Brasil? Eu tenho painéis em Aracaju, tenho diversos, né? Tenho painéis na Assembleia Legislativa, por exemplo, tem alguns prédios, edifícios aqui em Aracaju também. Locais públicos, tem alguns tipo o Parque dos Cajueiros, tem um painel em azulejos com cavalos também, onde tem uma escola no Siqueira Campos também, oh Deus do céu, esqueci agora o nome da escola, que tem um painel também com o tema escolar,
E tem diversos lugares por aí com painéis. Na realidade foram várias, né? E tem exposições que a gente até esquece onde fez, né? Algumas no meu currículo eu procuro enumerar, mas que eu considero mais importantes. Agora existem também as exposições coletivas, né? Porque a exposição não é apenas aquela que a gente faz individualmente. A exposição coletiva é também de grande importância. Eu não me lembro assim exatamente, só dando uma olhada no meu currículo, aí eu posso dizer quantas realmente eu já fiz. Mas, com certeza foram mais de 100, muito mais. Ah, muito mais, com certeza. Mas teve alguma assim que foi mais significativa para você, que você se recorda com mais carinho, por algum motivo? Todas. Essa pergunta é igual à pergunta que muita gente faz. Qual o melhor quadro que você já pintou? Sabe o que é que eu respondo? O próximo. Homenagens a gente recebe o tempo todo, né? Agora, prêmios que eu considero assim, de grande importância são os prêmios que estão a nível internacional. E aquela coisa que eu falei anteriormente sobre a comunicação visual me rendeu um prêmio a nível internacional. Eu não gostava de computador. E a Sônia, minha ex-esposa, ela, na época em que as crianças eram bem pequenas, achou por bem colocar um computador na casa, porque iria ajudar as crianças, que para a escola seria interessante. E eu tinha uma apatia muito grande, assim, não, máquina, computador, não. Tenho 2 irmãos também que já tinham ingressado nessa área. E eu sei que eu vi que não era a minha área aquilo ali. Eles diziam, Adalto, rapaz, é uma coisa boa, você vai gostar, compre um computador. Não era nem a questão de recursos, que eu tinha recursos para comprar. Mas era uma questão de achar que era desperdício. E como a Sônia achou por bem fazer a aquisição, por conta do que ela achava, né, que era a necessidade das crianças, eu acabei concordando. E achei por bem dar uma utilidade àquilo ali também para mim. Mas foi uma coisa até contra o meu gosto, mas eu digo, por que não tentar alguma coisa com isso aqui, para ver o que é que dá? E eu sei que um amigo instalou nesse computador, que era, na época a gente chamava de 386, 486, que eram os computadores de ponta, né? Daquele que você, para processar um desenho, passava horas esperando e o desenho não aparecia. Aí eu achei por bem colocar algum programa que tivesse a ver com arte. E, bom, vamos ver se dá para fazer arte nesse negócio aí. E um amigo instalou um tal de um CorelDRAW. Eu não fazia ideia do que aquilo representava. Na época ele se encontrava na versão 2 ou 3, estava começando. A Corel Corporation, como eles chamam, é uma empresa que tem sede no Canadá. E essa empresa, na época, estava fazendo divulgação do programa através de concursos internacionais de desenhos feitos com o programa. Pois bem, até então eu não sabia como partir para isso, tive que aprender a mexer no CorelDRAW. Quando eu vi que tinha ali dentro efeito de milhões de cores, que podia mexer com fotografias, eu digo, mas menino, olha que coisa interessante. Encantou você. E me encantou. Eu simplesmente fiquei encantado com aquilo. Eu não sabia, não tinha ideia que era isso. Eu pensei que era só digitar letras e letras. Não é? Letras, eu tenho o curso de datilografia que eu fiz na infância, mas não me interessava mais por isso, né? Digitar o quê? E eu sei que eu procurei aprender o tal do CorelDRAW. Procurei pessoas em Aracaju que pudessem me dar aulas, eu pagaria por isso, mas ninguém
se colocou à minha disposição. Eram poucos os usuários que mexiam com isso, eram pessoas ligadas à área da publicidade, gráficas, pessoas que já mexiam com isso há algum tempo. Mas ninguém quis me ensinar. E quem te ensinou, então? Pronto, aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou em São Paulo fazer um curso. Fui para São Paulo, fiz um curso em um local chamado Academia de Informática. Imagina, nem nome tinha, né? Academia de Informática, ou qualquer uma academia de informática e academia de informática. Aí... Isso foi em que ano, mais ou menos, Adalto? Isso, meu Deus do céu, Isso, agora... nos anos 90, agora será? Meados dos 90... É por aí. 90 e pouco, né? E eu encontrei um professor, foi uma pessoa muito simpática, se dispôs a me ensinar tudo o que eu precisava. E eu acho que um método muito bom para aprender qualquer coisa não é aprender do beabá até o final, é aprender aquilo que você precisa. Porque às vezes você aprende do beabá, aprende do final, mas o principal não está dentro do contexto. Focado. Você passa rapidamente por aquilo que deveria ser focado. Resultado, eu falei para ele que precisava mexer com as cores, mexer com os traços que faziam desenhos. A parte mais técnica eu esqueci, eu deixei para lá. Isso eu tive que aprender depois por mim mesmo, né? E eu sei que foi uma semana de curso que enriqueceu, na verdade, o meu conhecimento. Voltei para Aracaju e digo, bom, para melhorar isso aqui eu vou dar aula de CorelDRAW. E comecei a oferecer o meu serviço de aula de CorelDRAW, não abandonando a pintura, né? A minha pintura continuava em produção, né? Como sempre. Eu sei que foram surgindo escolas, academias aqui em Aracaju, coisas que realmente precisavam de ensinamentos na área. Quando eu me aprofundei um pouco mais, eu digo, bom, agora é a hora de participar de um concurso para ver se realmente eu fiquei bom no negócio. Vai ser um teste. Mandei um desenho, nada. Você desenhou o quê, esse primeiro desenho? Cavalos. Cavalos. O Corel. Mas de forma ainda um pouco rudimentar. Aí eu digo, nada. Acho que mandei um outro também, o segundo, nada. Mandei Álvaro Vilela, fotógrafo nosso, Álvaro Vilela, que acho que mora na Bahia ainda. Tinha feito uns trabalhos de fotografia no mercado. E eu estive vendo as fotos com Osmário. Osmário eu ia fazer um trabalho com Osmário de uma pintura e Osmário me mostrou as fotos que Álvaro fez do mercado. E nessas fotos eu vi uma de uma senhora fumando um cachimbo, que eu achei tão bonito aquilo. Eu digo, mas olha que serenidade, a mulher está contemplando alguma coisa com esse cachimbo. Aí eu digo, é essa. Eu comecei a fazer o esboço, a desenhar olhando a foto, né, e fazendo aquilo ali, preenchendo, criando as paletas de cores que eu já sabia. A essa altura eu já dominava o CorelDRAW. E eu sei que assim que eu concluí o desenho, que esse desenho, se for somar assim, vamos dizer, o tempo, eu acho que coisa para 400, 500 horas de trabalho. Muito trabalho. Os computadores eram muito lentos na época. Para processar uma partezinha de um desenho, passava tempo e tempo mais, né? Eu, assim que eu concluí, mandei esse desenho. Para um concurso. Eu digo, esse merece ser premiado. Aí não tardou, eu recebi um comunicado, uma carta. Aí, congratulations, parabéns, você foi selecionado para participar do concurso. Eu digo, oh, coisa boa, no meio de tanta gente desse mundo todo, um cara que de Aracaju. Internacional. Internacional. Do próprio... O CorelDRAW, naquela altura, apesar de ser o início, ele já tinha uma divulgação mundial muito grande. E eu digo, que coisa boa, olha só, já fui selecionado.
Uma semana depois chegou outra correspondência. Eu digo, será que já me eliminaram? Eu abri, olhei, você foi selecionado para a categoria plantas, pessoas e animais. Semana seguinte, você foi selecionado para concorrer na categoria. Eu digo, eita, já está bom demais. Eu já estava entre os 10 melhores do mundo. Do mundo. Felicidade. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa boa. Aí eu digo, puxa, e agora o que é que eu faço, hein? Como é que eu vou receber esse prêmio se eu ganhar? Então eu fiquei totalmente perdido, né? Nervoso. Imaginem. Algum tempo depois, você tem aqui sua passagem para você e acompanhante para assistir à premiação dos melhores de todas as categorias, que no meu era plantas, pessoas, animais, tinha desenhos gráficos, tinha desenhos de automóveis, desenhos, nem me lembro mais, tinha umas 10 categorias. E eu era um dos 10. Era onde a premiação? Em que país? Canadá, em Ottawa, capital. Ottawa. E eu sei que veio passagem com hospedagem, tudo, para mim acompanhante. Eu digo, Sônia, vamos lá, Sônia. Eu morava ainda, estava casado com Sônia, né? Sônia, vamos lá, coisa boa, o seu computador que fez comigo. Quer dizer, ela é culpada desse sucesso. Coisa boa. E viajamos para o Canadá, tudo por conta deles. Ficamos lá acho que uns 4, 5 dias, uma semana, não me lembro mais. Bom, mas no dia que chegamos, tinha todo um preparativo, né? Isso acontecia numa dessas arenas de hóquei, aquele jogo no gelo, né? Que pertencia também à CorelDRAW. Eles tinham um troço lá, que era um campo tipo o Constâncio Vieira, só que maior. E a coisa ia acontecer ali dentro. Aí me disseram, primeiro prepararam um banquete para todo mundo, bastante comida, vinho. Eu digo, vou tomar vinho, que é para entrar meio chumbado já, para não tremer na hora. Ansioso, né? Eu digo, eu tenho que entrar preparado. Quando chegamos lá, as cadeiras se mandaram sentar com mesas, eles disseram assim, olha, não olhem para o público. Eu digo, puxa. Tinha muita gente. Tem mais de 3 mil pessoas ali, você não vai ver ninguém, mas eles estão me vendo. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eles deviam ter ficado calados, né? Eu digo, bom, agora eu estou aqui, né? Aí na hora da premiação, eu me lembro que teve na época, se não me falha a memória, premiação também. Ou era uma homenagem especial, alguma coisa especial para o criador do euro, da moeda euro, o desenho, que tem aquele euro que todo mundo conhece, que foi feito no CorelDRAW também. Iam fazer uma homenagem ao cidadão, não me lembro bem, mas eu acho que foi isso mesmo. E na hora de apresentar, né, os vencedores, aí disseram, acho que teve segundo e terceiro lugar, não me lembro. E quando o presidente, né, da empresa disse, e agora o vencedor, the best of show, que eles chamam, o melhor do show, né, o melhor de todos. De todas as categorias. Adalto Santos, do Brasil. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Na época, era algo estimado em $100 mil. Só que 50 mil eu recebi em dinheiro, 50 mil em material, equipamentos de informática, que eu tenho coisas ainda hoje aqui. E com os 50 mil de dinheiro, eles mandaram um cheque mesmo. Eu fui no Banco do Brasil, fiz o depósito lá e foi todo um processo que tem que ser feito, né? E eu sei que com esse dinheiro eu construí essa casa aqui,
Outro prêmio eu fiz o retrato da minha filha, também no CorelDRAW, Ana Lúcia. Ela na época tinha uns 14 anos. E esse prêmio eu já não fui lá receber. Eles mandaram para mim. Eu me lembro que foram uns $30 mil que deu para terminar a minha casa. Então, hoje, eu tenho, assim, um bom patrimônio, graças a Deus, posso dizer, graças a esse sucesso aí do computador que eu não queria ter. E Sônia, eu digo mais uma vez, foi quem contribuiu bastante para isso. Eu recebi convite de uma editora do Rio, São Paulo, meu Deus, nem me lembro mais. Essa editora foi do Rio, sim. Me pediu que eu escrevesse um livro de como fazer arte no CorelDRAW, que na época era o CorelDRAW 10, era a versão 10. E esse livro foi lançado no Rio, em São Paulo, em Recife. Eu dei muitas palestras por aí também. E muita gente acha até que, pessoas ligadas ao marketing, acham que eu não soube ganhar dinheiro, tirar proveito com isso. Mas, gente, eu sou artista, não sou comerciante. Escultura, eu comecei, acho que tem uns 3, 4 anos, não me lembro bem. Foi recente, né? Foi uma experiência, eu gosto muito de fazer experiência, quer seja na arte, na culinária, na jardinagem, eu gosto muito de plantas, eu estou sempre fazendo experiências. Recentemente eu fiz uma experiência com planta que eu não imaginei que ia dar certo. Eu peguei um galho de pitanga, coloquei na terra o galho cortado, para ver se brotava. E não é que saíram as folhinhas e vai botar pitanga. Eu não sabia que pitanga, com cimento, ela nasce naturalmente. Agora o galho assim é um fato inédito. É um curioso, né? É curioso. E aí você teve a curiosidade de fazer esculturas, então? A escultura foi também uma dessas coisas que eu plantei para ver, vamos dizer, para colher frutos da minha satisfação. Porque o artista, ele tem que ser inquieto. Isso é nato. O artista não pode ser acomodado, não pode ficar ao Deus dará, né, esperando que Deus traga tudo. Ele tem que fazer para Deus dar. Então, as coisas não acontecem. E a escultura foi assim, né? Eu fiz mais para minha satisfação. Aí eu elaborei algumas. Uma delas é esse cavalinho aqui, que eu adoro. Essa é a número 1 para mim. Esse material é o quê? Esse material é concreto, por incrível que pareça. Ele é todo cheio de arames e é revestido por concreto. São pequenas pedras com cimento, uma massa bastante sólida, para ele ficar com essa consistência aqui. Suas outras esculturas, você tem muitas, são que temas? Eu tenho flores, tem umas com atletas, tem outras com figuras. E basicamente cavalos é o que existe mais. E tenho também essa gatinha aqui que gosta de estar perto de mim. Para onde eu vou, ela vai. Já chegou a expor as esculturas? Eu fiz uma vez uma mostra no Corredor Cultural, da Secretaria da Cultura, mas juntamente com pinturas. É outra coisa que eu acho interessante. Quando a gente expõe mais de uma tendência juntos, não funciona. Porque o olhar das pessoas fica confuso. Eu acho que se eu tivesse feito uma exposição só de escultura, da autoescultor, focasse apenas aquilo, divulgasse apenas aquilo, o marketing com certeza seria muito mais proveitoso. Enquanto eu estiver vivo, que Deus me dê essas mãos com essa mente para produzir, eu estarei na ativa.